Bom, eu vou abrir aqui um novo arquivo. Deixa eu fechar. Esse aqui é um teste que eu estava fazendo. Vou salvar isso em uma pasta. Deixa eu ver aqui. A nova pasta aqui é estudos, certo? E vou utilizar esse salvar aqui, save as estudos. Vou colocar aqui vídeo 01, né? .py. Py é a extensão, tá? Esse .py aqui, ele é a extensão que você dá para um arquivo em Python, tá bom? Bom, basicamente eu vou estar deixando esse nome aqui mesmo, porque vai ser a primeira aula, né? Primeiro, depende do como você está vendo. Vou colocar primeiro estudo. Vou colocar estudo 01, tá bom? Tá melhor assim. Inicialmente a gente vai começar a verificar, a olhar as variáveis, né? Em uma linguagem você começa estudando a forma que as funções ou coisas do tipo. Você começa geralmente, inicialmente, pelas variáveis. Então vamos fazer dessa forma. Declaração de uma variável no Python é bem simples. Você não precisa de muita coisa. Apenas o nome da variável. Por exemplo, variável nome. Vou começar com um inteiro, então vou colocar diferente. A variável idade, certo? Onde a variável idade pode receber um valor qualquer, né, inteiro. Eu vou colocar inteiro aqui no caso. Mas ela poderia receber qualquer tipo de valor de variável que definiria o que ela é o conteúdo que você está inserindo, tá? Eu vou colocar minha idade aqui, eu tenho 28 anos, certo? Colocando aqui, a gente já fez a declaração de uma variável inteira, né? Se a gente quisesse declarar uma variável float, certo? Float, para quem não tem conhecimento em programação algum, a float é uma variável, um número que tem como alguma parte dele, né, os decimais. Ele não é somente decimais, ele possui decimais, tá bom? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável como um valor monetário. Valor monetário. E o valor, por exemplo, que eu tenho no momento seria 0, mas vamos inventar que eu tenho algum dinheiro. Vou colocar aqui 150.25. Não, 25, por favor. É porque dinheiro não tem mais de duas, né? Eu posso estar criando também no float aqui valor vou colocar decimal mesmo, para não ficar inventando muita coisa. Digamos que esse valor decimal eu posso ter aqui uma quantidade de maior de decimais, certo? E geralmente em algumas contas, né, que a gente faz, às vezes ela dá um valor decimal maior do que o normal, né, maior do que duas casas, certo? Muitas vezes acontece isso. Se você quiser limitar a quantidade de decimais para 2, para 3, para 4, você tem a possibilidade de fazer isso da seguinte forma, tá? Não vou dizer que é a melhor forma que existe, mas existe uma forma de você fazer isso, né? Porque vamos primeiro demonstrar que isso aqui geralmente é utilizado para você apresentar uma resposta na tela, certo? Com print, que seria a forma de impressão de um valor na tela. Quando você vai imprimir uma string comum, você pode utilizar dessa forma, colocando, né, apenas a string dentro de parênteses duplos, de aspas duplas ou aspas simples, tá? Qualquer uma das duas formas vai servir, tá bom? Se você verificar aqui, a gente já tem aqui o resultado. Isso eu estava fazendo um teste. Vou fazer um pouquinho de vídeo porque eu tinha visto uma dúvida minha na questão do float ali, das casas decimais. Aqui
aqui está, né, o resultado que a gente digitou aqui, né. Se eu quisesse apresentar, por exemplo, um valor de uma variável junto com um texto, por exemplo, eu quero apresentar o valor monetário que eu tenho, né? Então, eu possuo, vou colocar reais aqui, né? E aí eu teria que abrir e fechar chaves e colocar o valor monetário aqui. Lembrando que esse F aqui atrás é obrigatório porque ele vai permitir que você adicione não só uma string, mas também uma variável no meio desse texto que você está apresentando, tá bom? Se você for apresentar apenas uma string, como eu disse, você pode fazer dessa forma. Ou se caso você queira apresentar apenas o valor de uma variável também, não precisa de um f ali no caso, né? Você vai utilizar valor monetário. Assim, dessa forma. E ele vai conseguir executar todos os três. Se você não colocar esse f aqui, ele não vai reconhecer, não é que ele vai dar erro, mas ele não vai reconhecer que existe uma variável no meio. Então ele vai executar o código como se fosse apenas texto. Tá vendo? Aqui, ele identifica a variável como se fosse uma parte da string. E o nome da variável, né? Então se você colocar o f aqui, ele identifica que tem uma variável lá no centro, né? Sendo adicionado o seu valor e não o seu nome. Beleza. Nesse modo aqui, quando você quer, por exemplo, colocar um valor que tem muitos decimais como resultado, né? Você fez uma conta e nessa fórmula o resultado dela deu um valor muito grande de decimais, ou pode ser que dê. Você pode utilizar valor decimal, vou colocar valor decimal aqui, certo? Que é a minha variável que tem mais caracteres ali. E vou adicionar o seguinte, 2 pontos, ponto, 2f. E o que isso vai fazer? Ele vai limitar esse valor decimal para 2 casas, certo? Aqui já deu 150.25. Se eu for limitar para 3, eu posso executar novamente aqui e limitar ela em 3. Aqui, ó. Agora é esse aqui, né? Era esse aqui, agora é esse aqui. Tá? Quando geralmente as pessoas limitam ela em 2 por conta de, por exemplo, casas de centavos, essas coisas assim, para valores que são valores referentes a dinheiro, né? A valor monetário mesmo. Beleza. No caso aqui, eu expliquei para vocês sobre o print, sobre uma variável do tipo inteira, uma variável do tipo string, né? E existe uma forma de a gente fazer que com a variável do tipo numérica, né? Seja ela float, inteiro, outra coisa, né? Que, por exemplo, se a gente tem aqui um valor string, uma string, né? Vamos colocar str nome, certo? Vou colocar o nome mesmo que eu vou utilizar lá depois. E nesse valor eu acrescente um valor, né? Por exemplo, 257, né? Eu vou colocar aqui f e vou, da mesma forma que eu fiz lá, adicionar o valor decimal. Valor decimal. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo o valor de decimal para um string e adicionando ele no strnome. Tá? Estou convertendo para um string que vai ser o valor de strnome. Tá bom? Então vocês vão entender isso aqui. O que acontece? Ele vai estar pegando aquele valor e jogando para um string. Então agora eu tenho um string que tem um número dentro dela. Que é a mesma coisa que se eu atribuísse isso aqui, strnome. Vou até colocar aqui, recebe. E vou colocar o valor aqui, né, do 157.2546. Tá? É a mesma coisa que eu fizesse dessa forma, tá bom?
Eu vou deixar essa forma aqui, que ela fica mais fácil para vocês compreenderem. Caso eu queira, né, ali no caso eu coloquei aquele f, não, foi simplesmente para poder converter uma variável, o valor de uma variável, para string. No caso de colocar assim, não tem problema, não precisa de f nem nada disso, tá? Que o valor já está sendo digitado como string. Bom, eu tenho aqui então uma forma de limitar esse valor e acrescentar, adicionar ao valor decimal, por exemplo, né? Colocar ele para duas casas. Neste caso, eu vou estar utilizando uma forma que provavelmente é a forma não conveniente de fazer isso, tá bom? Mas, basicamente, se você tentar fazer isso aqui, ó, valor decimal, recebe valor decimal, dois pontos, como eu fiz lá, né? Dois pontos, ponto, 2F, ele já vai apresentar para você um erro, tá? Acredito que isso nem vai funcionar, né? Que esse erro, acredito que não é erro de sintaxe. Aqui lugar errado. Se eu colocasse, por exemplo, 2F, por exemplo, só, né, acho que fica bem claro que não funcionaria também. Deixa eu só fazer um teste. Acredito eu que também não funcione, né? Desculpa. Acredito que não funcione. Dessa forma também não. Exato. O que acontece? Isso não funciona. Mas existe uma forma que você pode fazer isso aqui, que é o quê? Convertendo, né, esse valor decimal para um string. Da mesma forma que eu mostrei para vocês anteriormente ali. Então a gente colocaria um F, né, abre chaves, abre aspas, abre chaves, e fecha aspas, tá? Eu fiz aqui então uma conversão do valor, certo? Para string e limitei o valor desse valor decimal, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Eu limitei ele. Basicamente só copiei isso aqui, tirando essa string que está no início. E coloquei ela, né, só obviamente a variável dentro da string com a limitação de caracteres, tá bom? Sem apresentar, eu estou só pegando esse valor que ele apresentaria e joguei para dentro de valor decimal. Bom, porém o valor decimal não é um string, ele é um inteiro, um float, certo? Um valor flutuante. Esse valor flutuante, ele como o inteiro ou qualquer outro tipo de variável, ele tem uma forma de você converter isso, certo? Por qualquer valor que seja numérico. Né? Estou falando de uma variável numérica, tá? Para aquele valor, né? Então, por exemplo, a gente tem um string e eu quero converter para float. Então eu vou digitar aqui float, vou abrir parênteses e vou fechar parênteses fora. Tá? Dessa forma, ele vai pegar, converter o valor, retirar as duas casas, as casas decimais excedentes, vai transformar isso em string e dessa string ele vai ser convertido em float. Aí nesse ponto eu consigo aqui imprimir para vocês. Dessa forma vocês podem aqui então agora estar imprimindo o valor decimal, que é um float, tá? Deixa eu colocar aqui. Agora é float novamente, sem com apenas, perdão, novamente, com apenas duas casas decimais, tá? Isso. Então agora eu posso, aqui tem que vocês vão ver que ele vai rodar e vai me trazer o valor de 157, no caso, né? O valor que eu peguei, 157.25, que seria só com as duas casas. Só com as duas casas que a gente delimitou, certo? E esse valor, como sendo um float, eu posso pegar ele aqui, valor decimal, multiplicado por 2, logicamente que eu vou colocar aqui igual. Perdão. Deixa eu pintar algo aqui.
Então, quando eu posso colocar aqui, né? Poder colocar igual aqui, perdão, um igual aqui, colocar um valor decimal multiplicado por 2. Porém, sim, é mais fácil, né? Colocar o valor decimal multiplicado igual 2. Que no caso ele vai multiplicar por 2 o valor decimal e receber o mesmo valor. Então aqui a gente conseguiu, né? 314,50. Logicamente que ele agora não está limitado às duas casas, justamente por quê? Porque eu limitei isso nele apenas nesse valor superior. Se eu, por exemplo, pegasse esse valor que aqui não está fazendo nada, a atribuição do valor foi lá atrás, certo? Então se eu fizesse isso aqui, ele vai atribuir o valor e depois disso ele vai transformar de novo nas duas casas, tá? Não se esqueçam disso. Ó. Agora tem aqui 314,51. No caso, ele fez o arredondamento automático pela hora do ponto 5, tá? Mas basicamente é isso. Beleza? Isso aqui é a questão do valor float, do valor inteiro também, né? Você também pode fazer isso para inteiro. Por exemplo, se eu quisesse aqui limitar apenas a inteiro, eu não precisava disso aqui tudo. Eu poderia pegar somente, eu vou fazer um novo exemplo aqui embaixo. Vou colocar, por exemplo, int, certo? Do print aqui eu colocaria um int, abre e fecha parênteses, e aqui eu colocaria valor decimal, certo? E ele apenas ia converter esse valor decimal para um inteiro, então retiraria, né, as casas decimais, valor flutuante, né, para um valor inteiro, e removeria ali, no caso, as casas decimais. No caso, a gente possui também algumas outras variáveis, como por exemplo o booleano, né, que é o valor booleano, ou somente bool, correto? Nós temos também o valor, as variáveis do tipo string, que eu só comentei por cima, não falei diretamente, né? E, por enquanto, é só isso que a gente vai ver, tá? De variáveis. A gente ainda tem um tipo de variável que é a lista, né? Mas isso é mais pra frente. Aqui a gente pode colocar o boolean, para você definir ele como true ou false, tá bom? Para string, você tem, logicamente, eu já disse, isso é uma coisa bem comum. A string, na verdade, ela é basicamente um conjunto de caracteres, né? Você tem o char, né, das linguagens, que é definido por cada caractere, e aqui, no caso, você pode definir ele apenas utilizando string, certo? E essas strings são conjuntos de caracteres. Então você tem, por exemplo, assim, em vez de ter só o C e tal coisa, em outras linguagens também tem string, tá? Não é toda linguagem que tem algumas linguagens que trabalham com conjuntos de strings ou constante chars, certo? Aliás, conjunto de chars. Ou no caso ali eu acabei de falar. Ou no caso, uma constante char, né? Aqui no caso você vai trabalhar com string mesmo, que já é o conjunto, é a própria constante char, tá bom? Então, aqui a gente vai poder colocar, por exemplo, uma frase inteira, eu como tomate, né? Você poderia colocar caracteres números, né? Porque ele recebe qualquer tipo de alfanumérico. Então você pode colocar também exclamação, interrogação, dois pontos, ponto vírgula, vírgula, ponto, que mais? Multiplicação, né? Multiplicação, que é o asterisco, barra, divisão, menos, mais. Qualquer coisa que você queira imprimir ou colocar na variável, dá pra você fazer isso tranquilamente, certo? Vou dar um print aqui. String. Eu não vou trocar esse nome porque não é muito bom você dar o nome de uma variável do valor que ela tem. Então, vou colocar aqui nome. Utilizar aquele que eu não utilizei ali, né, em cima, str nome. Que eu fiz ele, mas não escrevi nada, não utilizei. Str
Opa. Ah, tá bom. Entendi. Perdão. Perdi o lugar que eu estava. Aqui. str nome. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar str nome aqui. Tá bom? Bom, fazendo dessa forma eu posso imprimir aqui o booleano aqui. Eu não posso comentar ele só para não atrapalhar. Bom, eu como tomate, o número que eu digitei, interrogação, as pontuações, certo? Tem aqui também os símbolos matemáticos e tem alguns símbolos de caracteres especiais diferenciados, né? Basicamente, a gente tem essa forma de interagir com a string, né? E de definir os seus valores. Bom, essa aula vai até aqui, tá bom? Eu vou estar fazendo a próxima aula, onde que eu vou estar ensinando algumas coisas que a gente pode fazer com a string, tá bom? São formas de se manipular em string com funções básicas, né? Então é isso aí. Muito obrigado para quem assistiu a aula até aqui. Peço desculpas se eu fui de alguma forma antididático. Caso tenha alguma dúvida ou você tenha alguma coisa interessante sobre o aprendizado disso para me ajudar também, que como eu disse, eu não sou um professor. Eu estou estudando, certo? Perdão. Estou estudando também e estou aprendendo agora Python, né? Então, se você tiver algo interessante que queira compartilhar do conhecimento sobre Python, eu vou ficar muito feliz em fazer a leitura. Caso tenha algo que vocês queiram que eu mude, tá, na forma que eu trabalho com vídeo e tudo mais, podem me fornecer essa informação. Façam críticas construtivas, tá bom? Não façam críticas destrutivas que não vão servir de nada. Só vou apagar ou até posso acabar bloqueando para não ter que ficar vendo coisas desse tipo, tá bom? Mas é isso aí. Muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida, como eu já disse, façam um comentário no vídeo. Eu tentarei esclarecer o mais rápido possível. Obrigado. Até mais. Falou!